mais uma vez, que alegria estar com vocês nesse nosso estudo do livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Sempre lembrando que este foi o primeiro livro que Chico Xavier psicografou sob a orientação de Emmanuel. Foi uma apresentação deste nobre espírito para todos nós. E nele Emmanuel procura trazer pequenos comentários que vai elucidar questões que ele vinha ouvindo daqueles que frequentavam as atividades do médium Chico Xavier. E neste terceiro capítulo nós vamos começar história, um estudo de história. Não como os historiadores narram, mas Emmanuel vai nos narrar como testemunha ocular de todos os fatos que ali estarão. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler os romances históricos de Emmanuel vão se dar conta de que no livro Há 2000 anos, Publio Lentulus é Emmanuel e ele viveu no papel de um senador tudo aquilo que ele vai narrar para nós. E na continuidade do livro, dos livros históricos, ele vai estar nos trazendo as suas reencarnações sucessivas ali naquele núcleo de Roma imperial. Então, vamos lá ao nosso estudo de hoje. A princípio, Emmanuel faz uma introdução neste capítulo que ele deu o nome de Roma e a Humanidade. Ele vai nos alertar para o porquê dele estar se referindo historicamente a Roma. E é muito importante que prestemos atenção para entendermos a evolução do cristianismo dentro do Império Romano e as consequências que daí virão. E Emmanuel inicia essa introdução ao capítulo 3 dizendo: meus caros amigos, alguns de vós, aqui vos achais, possuis dedicação e amor à causa da luz e da verdade. É lícito, portanto, procuremos corresponder aos vossos esforços e aspirações de conhecimento, ofertando-vos todas as coisas do Espírito dentro das nossas possibilidades, para que nos sirvam de auxílio na escalada difícil da verdade. E Emmanuel prossegue: numerosas são as falanges de seres que se entregam à difusão das teorias espiritualistas e que operam, na atualidade, o milagre do ressurgimento da filosofia cristã em sua pureza de entanho. É que chegados são os dias das explicações racionais de todos os séculos que tendes atravessados com os olhos vendados para os domínios da espiritualidade, devido aos preconceitos das posições sociais e sentimentos de utilitarismo de vários sistemas religiosos e filosóficos, desvirtuados em suas finalidades, em seus princípios. E Emmanuel continua na introdução: nossos desejos seriam os de que a nossa voz fosse ouvida, veiculando-se a palavra da imortalidade sobre toda a terra. Todavia, não serão feitos em vão os nossos apelos. E Emmanuel finaliza a introdução nos dizendo: por constituir tema de interesse geral para quantos mourejam nas fainas benditas do conhecimento da verdade, subordinei estas palavras à epígrafe, Roma e a humanidade, a fim de levar-vos a minha pequena parcela de instrução sobre o catolicismo que, deturpando nos seus objetivos as lições do Evangelho, se tornou uma organização política em que preponderam as características essencialmente mundanas. É muito importante observarmos a preocupação de Emmanuel nessa introdução, porque todo o processo de transformação de Roma com uma religião politeísta para o cristianismo teve consequências. E essas consequências foram de que Roma teve que fazer
adaptações à pureza original dos ensinamentos do Cristo. E através de várias modificações que foram surgindo através do tempo para que o povo romano fossem forçados a aceitar uma religião de uma parte do mundo que estava sobre o seu domínio, eram escravos de Roma, e de um obscuro carpinteiro desta pequena parte perdida do vasto império se transformasse na religião oficial. E com tudo isso, essas transformações, essas mudanças pesaram muito e transformaram muito daqueles ensinamentos e que cada vez mais foram desvirtuando os caminhos originais estipulados pelo Mestre Jesus. E após essa introdução, Emmanuel nos passa para o segundo tópico, onde ele denominou Roma em seus primórdios. E ele nos diz: fundada em tempos remotíssimos por agrupamentos de homens que experimentavam a necessidade de recíproca defesa e proteção mútua, edificou-se Roma, sobre as lendas de Rômulo, do rapto das Sabinas e outras. Habitada por indivíduos acostumados à rudeza, tornou-se populosa com os reforços de habitantes que constantemente lhe vinham dos núcleos circunvizinhos, vindo a ser em breve a cidade que se transformaria na célebre república, depois império, e que tão fortemente predomina sobre os destinos humanos. E Emmanuel finaliza estes dois tópicos da seguinte maneira: como, porém, não é objetivo de nossa palestra o estudo da história universal, sintetizamos para alcançar o nosso desiderato. A história de Roma é envolta em muita mitologia, em histórias que têm um cunho de mostrar uma poderosidade deste império que viria a dominar todo o mundo antigo. Narra que Rômulo e Remo, dois irmãos, foram criados por uma loba e cresceram, e principalmente Rômulo fundou aquele pequeno núcleo habitacional que viria a ser o império. Naquela época, toda a Europa era uma região muito conturbada, com muitas violências entre tribos, e este pequeno núcleo ofereceu proteção para aqueles que se sentiam oprimidos, que se sentiam violentamente atacados por diversas hordas, e foram se aglomerando, se fortificando, e depois veio a se formar naquele núcleo que, a princípio, era uma república, com os generais ali no comando, porque sempre, como a defesa era o principal objetivo, criou-se um exército que foi cada vez mais ficando poderoso. Depois, esta república se transformou num império, com uma personificação do imperador como um enviado de Deus. E a sua força, o seu poder e a sua astúcia militar predominava e fez com que Roma começasse a se expandir para todos os lados e gerar aquela situação de um poderoso império quando Cristo veio até nós. E assim nós vamos finalizando estes dois primeiros tópicos do capítulo 3, aguardando vocês na próxima semana para continuarmos o nosso estudo. Até lá!